Olá, gente, uma boa tarde, a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou a missionária Selma. Estarei deixando aqui uma pequena palavra para a nossa meditação e logo após estarei contando um pequeno sonho, aleluia, a qual tive esta madrugada, que tem a ver com esta palavra. Louvado seja Deus, é um despertar para mim e a tua vida espiritual. E aqui se encontra, aleluia, no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 13 e 14, que diz assim: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Louvado seja Deus. O caminho da salvação é reconhecido como um caminho estreito, caminho, aleluia, difícil, árduo. Louvado seja Deus. Porém, isso não significa que é impossível ser um cristão, seguir a Cristo, seguir os passos do Senhor. Não é impossível entrar no reino do céu. Louvado seja Deus. Porém, muitas pessoas têm preferido, aleluia, não andar por esse caminho, e sim pelo caminho largo, que conduz à perdição. Louvado seja Deus. Mas somente por meio da, aleluia, da fé em Jesus Cristo é que alcançaremos a salvação, que alcançaremos, aleluia, louvado seja Deus, uma morada no reino celestial, porque somente Jesus foi quem morreu na cruz do Calvário por mim e por você. Jesus é que deu a vida pela minha, a tua vida. Louvado seja Deus, para que você pudesse ter uma segunda opção, uma segunda escolha. Louvado seja Deus, para que você pudéssemos ter a chance de recebermos a salvação. Somente por meio da fé, aleluia, em Jesus Cristo é que podemos ser salvos. Porém, a Bíblia diz que há dois caminhos: o caminho estreito, aleluia, qual acabei de mencionar, que é o caminho da salvação, mas também é o caminho largo, é onde muitos estão seguindo, aonde muitos estão achando até que está indo para o céu nesse caminho. É conhecido como caminho largo, um caminho fácil, um caminho que muitas das vezes ilude, engana até mesmo os escolhidos do Senhor, porque é um caminho que é cheio de pratos e banquete de Satanás. Porém, Jesus nesta tarde está alertando a mim e a você para se despertar, se colocar na posição e seguir os passos de Jesus Cristo. Aleluia. Se você está andando pelo caminho largo, ainda é tempo de voltar atrás, ainda é tempo de você, aleluia, se colocar na posição de vaso, aleluia, corrigir o seu caminho e caminhar pelos passos de Jesus Cristo. Louvado seja Deus, para ser salvo, porque a Bíblia diz que Jesus está voltando, Jesus está às portas, a qualquer momento Jesus virá, as trombetas vão tocar e só irá subir aquele que foi encontrado o nome escrito no livro da vida. Só irá subir aquele que estiver andando nos passos de Jesus Cristo, aqueles que estiver andando no caminho estreito, em vez de muitas das vezes nós questionarmos por que é tão difícil ser um cristão, por que é tão difícil seguir o caminho, aleluia, da salvação, por que é tão difícil seguir os passos de Jesus. Nós deveríamos agradecer ao Senhor por Ele se lembrar de mim e de ti, aleluia, louvado seja Deus, de dar o seu Filho unigênito para morrer na cruz do Calvário pela minha e a tua vida, porque é graças a, aleluia, a Jesus que eu e você temos a oportunidade de sermos salvos. Então nós temos que agradecer por Ele nos deixar um caminho seguro, que, aleluia, louvado seja Deus, que nos levará ao Pai, que nos levará à vida eterna. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Mas estarei também aqui contando algo que tem a ver, como disse no início, com esta palavra, a qual eu estava, aleluia, esta madrugada, estava ali no sonho, eu e meu marido, aleluia, o meu filho, e tinha outra pessoa com a gente. Louvado seja Deus. E ali meu marido subia em um certo lugar alto, e meu filho subia, a outra pessoa também subia. Porém, eu ficava de cá e meu marido falava comigo: sobe também, Moninha. Louvado seja Deus, é como ele me chama. E ele falava: sobe também, Moninha. E eu falava: não, é muito alto, eu tenho medo de altura. Porém, ele falava: sobe, perde esse medo e sobe. E ali um homem falava assim comigo: louvado seja Deus, sobe,
eu tô te mandando, não tenha medo, sobe. E ali eu pegava e começava a subir sem entender nada. E começava a subir os degraus daquele lugar. Louvado seja Deus. E ali quando eu subia com medo, porque realmente eu tenho medo de altura. E tinha esse medo nesse sonho. E ali eu subi naquele degrau, querendo parar, querendo voltar. Aleluia, louvado seja Deus. O homem, ele falava novamente comigo: continue subindo, porque Deus quer te levar em um nível espiritual mais alto. Louvado seja Deus. Não se preocupe, não precisa ter medo. Deus quer te levar no nível espiritual mais alto. E ali eu continuava subindo. E ali meu marido falava: vem, maninha, continua, vem subindo. E eu subindo ali. E aí quando eu olhava, de repente, os céus que estava estrelado e com a lua bonita, tava assim, não tinha muitas luzes de lâmpada, porém tinha muita luz de aleluia das estrelas e aleluia da lua naquele lugar. E tinha casinhas pequenas, grandes, de todo tamanho, porém tudo distante uma das outras. Louvado seja Deus. E o lugar era como se fosse uma roça, um sítio, não sei, não parecia a cidade. Louvado seja Deus. Mas quando eu olhava para o céu, as estrelas e a lua que eu via desaparecia. E de repente começava a cair bola de fogo no céu. Começava a cair bola de fogo do céu para tudo quanto é lado. Era como se fosse uma chuva. Só que em vez de cair gotinhas de água, caía bolas grandes, pequenas, de todos os tamanhos, de fogo. Porém, essas bolas caíam em lugares bem longe e ela ia se aproximando. E ali eu via que muita gente corria para dentro de suas casas. Louvado seja Deus. E eu falava com meu marido: vamos entrar para dentro de casa, porque tá chovendo fogo do céu. E ali ele falava: não, continua subindo. E o homem também falava: não, sobe, porque Deus quer te levar no nível espiritual mais alto. Por que tu tá com medo? Não tenha medo, sobe, que ele tá te mandando. Ele garante, sobe, ele quer te levar no nível espiritual mais alto. Não tenha medo. E ali eu continuava subindo. E ali quando chegava, faltava mais ou menos 1 ou 2 degraus para terminar. Ali aquele degrau que eu estava subindo. Louvado seja Deus. Aquele homem, ele olhava para mim e falava assim: olha, sabe por que muitas das vezes você e muitos escolhidos perguntam por que Deus cobra tanto? Porque Deus requer tanto daqueles que tem chamado, daqueles que faz a obra de Deus? Porque Deus quer levar no nível espiritual além. Deus quer levar no nível espiritual mais alto. O que Deus quer com o povo dele é necessário ter mais cobrança, ter mais renúncia, buscar mais. Louvado seja Deus. É por isso que ele tem cobrado tanto de você e dos escolhidos. Aleluia, daqueles a qual ele tem, de todos aqueles que ele tem chamado. Louvado seja Deus. E ali eu continuava subindo e aquele homem falando. E ele falava assim: olha, tá vendo o fogo que está caindo do céu? É um sinal da volta de Jesus. Jesus está voltando. Anuncia que Jesus está voltando. E ele está deixando grandes sinais. Mas o povo está procurando nomes científicos. Porém não tem nome científico coisa nenhuma. Aleluia, louvado seja Deus, é sinal da volta de Jesus. Fala com o povo para se despertar, se colocar na posição, porque Jesus está voltando. Jesus está às portas. Louvado seja Deus. E o homem fala também para não terem medo, para o povo de Deus, os escolhidos, aleluia, se preparar mais. E falava comigo: olha, você para de temer, porque você já sabe que eu quero te levar no nível espiritual mais alto. Então para de temer. Louvado seja Deus. E ali falava assim: louvado seja Deus, muitos Deus está querendo levar no nível espiritual mais alto, mas está temendo. Tem outros que estão parando no meio do caminho. Tem outros que só está questionando. Louvado seja Deus, mas tem que parar de temer. Tem que, aleluia, parar de questionar. Tem que parar de pensar em parar no meio do caminho, mas tem que tão somente ouvir a palavra que Deus tem a dizer. Aleluia, louvado seja Deus. Tem que tão somente prosseguir, para que quando os sinais começarem a acontecer, porque ainda vai vir sinais, aleluia, louvado seja Deus, vai vir sinais
que muitos não vão entender e vão ficar com medo, mas os que tiver dando ouvido à palavra de Deus, os que tiver buscando, louvado seja Deus, não temerão, mas entenderá que é sinal da volta de Jesus. Louvado seja Deus. Então aí, louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Eu assustei, louvado seja Deus, e acordei. Então levantei e fui orar, era mais ou menos umas 4 horas da manhã. Foi a hora que meu marido levantou para ir para o monte com os irmãos da igreja. Então, louvado seja Deus, eu comecei a orar e falei, eu vou passar, aleluia, louvado seja Deus, o que Deus mostrou. Porque quando Deus mostra algo, não é só pra gente, é para todos. Porque todos nós queremos ser salvos e Jesus também quer salvar a todos. Porém, depende de cada um, aleluia, depende de cada um de nós tomarmos a decisão certa. Sair do caminho largo, sair do caminho da perdição, seguir o caminho de Jesus Cristo, o caminho estreito, os passos de Jesus. Crer em Cristo, colocar a vida no altar, renunciar, buscar mais a presença de Deus. Louvado seja Deus. E aí fica o recado, assim como eu, para todas as pessoas que têm o chamado do Senhor. Não temas, não estacione, não pare, não reclame, não murmure, mas permaneça fiel ao Senhor. Louvado seja Deus, siga em frente, abra os teus ouvidos espirituais, os seus olhos espirituais, que Jesus irá falar muito mais ao meu e ao teu coração, e Jesus irá mostrar coisas que só entenderão aqueles que estiver ligado com Deus. Só entenderão, louvado seja Deus, aqueles que estiver buscando, aqueles que estiver com a visão e audição espirituais abertas. Louvado seja Deus. Porque tem coisas que o Senhor não mostra para qualquer pessoa, porque sabe que se a pessoa não estiver preparada espiritualmente, emocionalmente, a pessoa vai se assustar, a pessoa vai ficar com medo. Louvado seja Deus. E o que o Senhor quer não é nos assustar. Ele não quer que a gente venha ter medo. Ele quer que nós íamos nos preparar. Ele quer que nós íamos colocar a nossa vida no altar. Ele quer que nós íamos, aleluia, louvado seja Deus, levar a palavra dele aos 4 cantos. Ele quer que nós íamos resgatar as almas que estão se perdendo. Ele quer que nós íamos nos preparar e ajudar outras pessoas a se preparar para a volta dele. Jesus não quer que nós viemos estacionar no meio do caminho com medo das lutas, com medo das provas. Porque, aleluia, os verdadeiros adoradores, eles não temem, mas confiam no Senhor. Louvado seja Deus. O Senhor não quer crente covarde. Ele quer os corajosos. Se você é um crente corajoso, então se coloque de pé. Comece a marchar e deixa Deus te usar. Não pare de fazer a obra do Senhor. Não pare de pregar. Não pare de louvar. Não pare de orar. Não pare de interceder. Não pare de evangelizar. Não pare de fazer a obra. Mesmo que venha luta, mesmo que venha dificuldade, mesmo que venha as provas, não olhe para a dificuldade, porque, aleluia, louvado seja Deus, Jesus está às portas, Jesus está voltando, e creia tão somente que o Senhor tem galardão no céu para mim e a tua vida. O Senhor tem uma coroa da vida eterna para entregar para mim e para ti no grande dia. Todo o sofrimento que estamos passando nesta terra, nesta vida, valerá a pena no grande dia, quando Ele nos chamar pelo nosso nome. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. É melhor nós passarmos algumas lutas aqui e passarmos a eternidade com Jesus Cristo, do que passarmos uma vida boa aqui, uma vida passageira, louvado seja Deus, e depois passar a eternidade no inferno. Então, louvado seja Deus, não olha para as lutas. A luta não é maior do que o teu Deus.
A dor, o sofrimento, a dificuldade, a prova não é maior do que o Deus que eu e você serve. O meu e o teu Deus é muito maior, é muito mais poderoso. Louvado seja Deus, Ele é o general de guerra que está na minha e na tua frente e garante, aleluia, guerrear comigo e contigo nessa jornada. Bem, você não estamos só. Nós não devemos temer as lutas, não devemos temer a Satanás. Nós devemos tão somente confiar no nosso Deus Todo-Poderoso, que morreu na cruz do Calvário por mim e por você, e ressuscitou o terceiro dia, e hoje Ele vive e reina no coração daqueles que nele crê. Porque muita gente diz que, aleluia, tem Jesus no coração. Muita gente diz que, aleluia, segue os passos de Jesus. Porém, há muitos enganados, porque se encontram no caminho largo, no caminho da perdição, fazendo o que bem quer e entende, sem, aleluia, louvado seja Deus, ouvir o que Deus tem a dizer, e tá achando que está no caminho certo, achando que está com Deus no coração. Mas Jesus não habita em templo sujo. Jesus só habita em templo limpo, em coração que está voltado para Ele. Jesus só habita no coração daqueles que crêem no Senhor Jesus Cristo, daqueles que confiam no Senhor. Louvado seja Deus. Jesus está presente na vida de todos aqueles que confiam nele, na vida de todos aqueles que estão andando no caminho estreito. Jesus está na vida de todos aqueles que procuram seguir os passos de Jesus. E sabe como é que você aprende, aleluia, a seguir os passos de Jesus? É por meio da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, eu costumo dizer, ela é uma bússola, ela é o dicionário, ela é o pão